Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai para mais um vídeo. Eu vou conversar com vocês sobre alguns tipos de autossabotagem, os mais comuns, que são 5 que eu vou conversar com vocês. Eu vou dividir esse vídeo, tá? Vou conversar sobre alguns hoje e depois sobre alguns semana que vem. Teve um que eu já conversei com vocês no vídeo perfeccionista e síndrome do impostor. Então, o impostor é uma forma de autossabotagem, né? De não conquistar objetivos, ou de não ter um desenvolvimento profissional, ou de não crescer, né? Ter um autocrescimento profissional ou pessoal por achar que não é tão bom, que não merece o que está acontecendo. Então isso leva, né, à autossabotagem. Então, para você querer, se você quiser entender um pouco mais sobre a síndrome do impostor, tá no vídeo junto com o perfeccionismo, que também tá bem linkado com essa questão de autossabotagem, tá? Hoje eu vou falar sobre outros 2 tipos, que é na identidade e mudança de hábito. Então, vou começar pela identidade. Pelo ponto de vista da neurociência, a nossa identidade é a junção da nossa personalidade com as nossas histórias de vida, né? Com a nossa experiência de vida. O que isso quer dizer? Como que eu lido, através da minha personalidade, com as coisas que aconteceram na minha vida, com as minhas situações, tá? Então, de acordo com a minha personalidade, eu lido de formas diferentes de pessoas que têm personalidades diferentes, né? Cada um tem o seu modo de lidar com algumas coisas. Mesmo que eu tenha uma personalidade um pouco parecida com alguém, talvez a minha percepção, talvez não, né? 99% de chances de que a minha percepção não seja exatamente como essa pessoa tem a percepção dela. Ok? E aí, quando a minha personalidade, eu vou lidando, né, com situações na minha vida, eu vou criando experiências, tá? E aí a gente vai fazendo um link. Então, as minhas experiências vão me gerando aprendizados, né? Vão me gerando valores. Que esses valores e esses aprendizados vão me gerando crenças, tá? E essas crenças podem ser tanto limitantes quanto possibilitadoras, tá? Qual que é a diferença básica? A crença limitante, ela não me desenvolve, ela não me desafia, ela só reafirma, reforça alguma coisa que eu já penso, nesse caso, sobre a minha identidade, tá? Então, a autossabotagem, ela começa quando eu começo a criar crenças limitantes sobre a minha identidade. Eu vou dar um exemplo. Então, se eu sou uma pessoa desorganizada e aí eu começo a criar justificativas, crenças, que eu começo a acreditar que justificam o meu comportamento de desorganização. Então, eu entendo a minha bagunça. É uma bagunça organizada, né? Então, eu começo a me convencer de que aquele comportamento que eu tenho, que está na minha identidade, que está na minha personalidade, é bom. Então, você percebe que isso eu não estou me desenvolvendo, né? Quando que desorganização é bom, né? Então, eu só estou reforçando um comportamento que pode me trazer problemas na minha personalidade. E aí começa a virar um ciclo, né? Porque eu tenho experiência, eu crio valores, eu crio uma aprendizagem e eu crio uma crença. E aí quando eu crio uma crença limitante e eu não transformo, eu não ressignifico essa crença limitante em crença possibilitadora, que é mudar essa crença para que eu consiga desenvolver o meu comportamento para algo que vá me ajudar, eu começo a reforçar ainda mais essa minha identidade de desorganizada. E aí eu começo a acreditar realmente que é isso, que eu sou assim e que eu vou ser assim pro resto da vida e que nada vai fazer mudar. Então, quando você se vê falando, eu sou assim e vai ser assim mesmo e não tenho o que fazer, você está reforçando a sua identidade. E assim, já foi mais que comprovado que sim, a gente consegue mudar os nossos comportamentos, a gente consegue sim mudar as nossas crenças, né? Não é algo que foi batido martelo, pronto e acabou.
tá? Então, quando você faz um reforço de uma crença limitante, você está fazendo um desfavor para você, porque você está se auto-sabotando. Você sabe que aquele comportamento não é bom, aquele comportamento não é o melhor para você, mas você fica se auto-justificando do porquê que você está fazendo ele. Tá? E tem uma explicação que é a nossa zona de conforto, né? Então eu não quero sair da minha zona de conforto. Então eu fico toda hora me autoconvencendo de que aquilo que eu tô fazendo, aquele comportamento, aquela característica minha é boa, porque eu quero ficar na minha zona de conforto. Só que a gente sabe que zona de conforto, né, é o antônimo de desenvolvimento, de crescimento, de conquistas. Se eu vou ficar na minha zona de conforto, ok, mas não reclame se você não tiver conquistas na sua vida profissional e pessoal, tá? Então, se você perceber que você tem falado isso, mas eu sou assim e vai ser assim, ou se você tá justificando os seus comportamentos, comece a repensar, tá? Porque isso está te levando à autossabotagem, tá? Um outro tipo de autossabotagem é a mudança de hábito, tá? Então, o que é essa questão da mudança de hábito? Então, por exemplo, se eu quero mudar a minha alimentação, eu quero começar a fazer uma dieta, tá? E aí eu falo que, não, semana que vem eu vou começar essa dieta, segunda-feira eu vou fazer essa dieta. Aí chega na segunda-feira, nossa, trabalhei demais, me matei, fiz um monte de coisa, tô super... não, olha, eu mereço um doce, eu mereço bolo, eu mereço uma lasanha, porque, nossa, hoje o dia foi assim, cara, não, eu mereço, eu trabalhei muito, hoje eu mereço. Ou, enfim, qualquer outra coisa que você se dê um mérito e como recompensa você se dá o direito de comer alguma coisa que você tinha falado que você não ia comer, é uma autossabotagem. E como que funciona o cérebro nessa questão, nesse sentido dessa autossabotagem? O cérebro, ele não gosta de incongruência. Então, se eu falo que eu vou fazer e eu não faço, o que eu gero? Frustração. E frustração é uma dor. Então, o cérebro não quer sentir dor, ele não quer que a gente sinta dor, né? O cérebro, ele tá ali pela nossa sobrevivência. E dor não é uma coisa legal, não é prazerosa, né? Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a buscar. Então, veio a incongruência, né? Que veio de uma falha. Então, eu falei que eu ia fazer e eu não fiz. Então, é uma incongruência / falha, né? Que me gera uma frustração, uma dor, e que aí eu vou começar a buscar justificativas para justificar essa minha falha, e essa minha frustração e essa minha incongruência, que é quando eu começo a dar as desculpas de que eu mereço, que eu trabalhei demais, que não sei o que lá. Então eu começo a buscar coisas externas, ou eu falei que eu não ia mais fazer alguma coisa, ser agressiva, ou roer unha, enfim, qualquer coisa que você falou que você ia deixar de fazer, ou que você ia começar a fazer atividade física, por exemplo, e você não faz, é uma incongruência. Tá? Então aí o nosso cérebro vai começar a se justificar. Por quê? Porque ele não quer que a gente assuma a culpa. Porque assumir a culpa, assumir a responsabilidade, tem que se bancar, né? Aquilo que eu também já conversei com vocês no vídeo da autossabotagem. As pessoas que se auto-sabotam, elas têm uma dificuldade muito grande em se autorresponsabilizar pelos seus resultados, né? E é aí onde entra realmente a autossabotagem. Eu começo a colocar a culpa no externo. Eu comi o doce porque eu trabalhei demais, eu mereço. Eu não fui na academia porque tava chovendo demais, então eu vou começar semana que vem. E, tipo assim, hoje é segunda, você ainda tem a semana inteira. E se amanhã fizer sol? Você já descartou a possibilidade, né? Então, começa... E assim, tá chovendo, tá? Então, assim, realmente, essa justificativa que você tá dando justifica o porquê você não fez? O que você se comprometeu a fazer? Então, quando a justificativa não justifica, é autossabotagem. Então, a falta, né, como eu falei, a falta de autorresponsabilidade, até nessa mudança de hábito, a gente precisa começar a entender que se eu quero mudar um hábito, eu tenho que fazer por ele, por onde, né? Não é qualquer outra pessoa, não é parar de chover, não é, né, eu trabalhar menos, não. Independente do que acontecer em volta, eu vou manter o meu combinado comigo mesmo, porque é um combinado comigo,
Não é um combinado com o vizinho, né? É um combinado comigo. E isso também é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Se você é do tipo de pessoa que você precisa do externo, se você precisa estar fazendo acordo com pessoas para fazer o que você tem que fazer, isso também é uma autossabotagem. Ah, eu vou na academia, eu combinei com a minha amiga. A minha amiga não vai, eu não vou. Então, mas por que o seu resultado, por que o seu bem-estar tem que estar linkado ao externo? Você não controla o externo, você controla o seu. Lembra dos 3/3? Gente, 3/3 tá na nossa vida para tudo. Assim como papel e caneta também, né? Então, 3/3 é o terço da outra pessoa se ela vai na academia ou se ela vai fazer uma dieta ou não. É a minha responsabilidade. Eu não estou feliz com o jeito que eu estou hoje, com o meu corpo, com a minha saúde, com o meu lado profissional. Eu preciso fazer alguma coisa. É minha responsabilidade mudar o que está acontecendo, tá? E quando a gente faz a mudança de hábito, neste começo é muito importante a gente entender que constância é melhor que intensidade. Tá? Porque se eu tô numa inércia de que eu não tô fazendo muita coisa, né? Por exemplo, exercício físico, eu não tô fazendo nada de exercício físico. E aí, de repente, eu coloco na minha cabeça que amanhã eu vou começar a fazer exercício físico, eu vou começar a ficar 2 horas na academia todos os dias. Qual que é a probabilidade disso acontecer? É menos 50, né? Então, gente, eu preciso ter uma coerência também, eu preciso ter é gradativo o hábito, né? Não é da noite pro dia, não é em 21 dias que isso vai criar um hábito, que vai ser criado um hábito. Gente, para com essas regras, vai muito além de ficar 21 dias fazendo a mesma coisa, tá? Quando eu quero criar um hábito, eu preciso ter mais constância do que intensidade. Se você for 2 vezes na academia para ficar meia hora, ótimo. Ótimo. E aí você vai, quando essa meia hora já não for mais tão dolorida, você aumenta talvez para 40 minutos, 45, 1 hora. Tá legal? Aí você aumenta para mais um dia e vai fazendo isso aos poucos. É muito mais importante a constância do que a intensidade. Assim, especialmente porque a intensidade gera incongruência, gera falha. Por quê? Como eu acabei de falar, se eu tô num ciclo, se eu tô num hábito de que eu não faço nada e de repente eu corto esse hábito e eu paro e eu sou radical, na primeira oportunidade emocional que eu tiver, eu vou parar, eu vou falhar, eu vou me auto-sabotar e vou dar uma desculpa. E isso começa a virar um ciclo. Tá? E isso também começa a influenciar diretamente na nossa autoestima e autoconfiança. Por quê? Porque eu começo alguma coisa, um hábito, e aí eu paro. E aí eu começo de novo e aí eu paro. Aí eu começo outra coisa e aí eu paro. Como que a nossa autoestima e a nossa autoconfiança tá nesse momento? Você tá, uhul, vamos lá, é isso aí? Não, você tá, ai, puta, de novo eu comecei e parei. Ah, isso já tá virando, né, story of my life. Então, assim, não pode deixar chegar nesse momento. Não pode deixar chegar, mais um, sabia que não ia fazer. Ou as pessoas falarem isso, né? Patrícia, ia terminar o livro. Quando, né? Então, assim, se você percebe que hoje você tá nesse momento onde você falar isso pra você, onde você tem esse sentimento de que mais uma coisa que eu comecei e não terminei, ou que as pessoas em volta te enxergam dessa forma, precisa dar um clique, né? Precisa acordar e precisa começar a pensar mais em constância do que em intensidade, ok? Na semana que vem a gente vai falar sobre outros tipos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, manda um direct para mim ou escreve aí nos comentários. Dá um like nesse vídeo, comenta, compartilhe com as pessoas que você percebe que talvez estejam passando por isso também, essa questão de autossabotagem, tá? Que é muito importante a gente prestar atenção nisso e a gente se fala semana que vem. Beijo!